Pessoal, vamos falar sobre as questões da América Latina. Hoje o presidente falou sobre os últimos ataques do presidente Donald Trump dos Estados Unidos a países como Colômbia e Venezuela. O Trump chamou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de líder do tráfico de drogas, chamou de traficante, em outras palavras. Vamos ver o que diz o presidente Lula sobre esse momento na América Latina. Na América Latina e Caribe também vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz é nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar. E os Estados Unidos têm feito movimentações militares aqui na região. Não só, Não só. A Colômbia disse que teve seu espaço, sua área, sua região, seu espaço invadido, irregularmente pelos americanos que teriam, nas palavras do presidente colombiano Gustavo Petro, assassinado um pescador, um homem que vivia de pesca, e chamando-o de narcotraficante, ou seja, essa suposta caçada de Trump nas águas internacionais, por narcotraficantes, teria vitimado um pescador, um homem que vivia de pesca, de pegar o peixe e vender o peixe. Bom, essa fala de Petro foi respondida de maneira muito grosseira, muito ao melhor estilo Donald Trump, ou talvez seja ao pior estilo Donald Trump. O que ele fez? Ele chamou o Petro de chefe do narcotráfico internacional, tratou a Colômbia como que ela de fato é, a maior produtora e exportadora de cocaína do mundo, e deixou uma ameaça no ar ali, semelhante à que está fazendo a Venezuela, do ditador Nicolás Maduro, onde também há uma presença massiva, e no caso ali da costa venezuelana, do Caribe, ali você tem embarcações bélicas mesmo, peso pesado, que, segundo a apuração, eu sempre dou crédito aqui, porque o cálculo é dele, de Igor Gilov, só essas embarcações já superam todo o poderio que a Venezuela poderia ter para responder uma eventual ofensiva americana. O fato é que, às vésperas do encontro com Donald Trump, está previsto para acontecer na Malásia, a gente trouxe essa informação, se você chegou agora, muito bem-vindo, repórter do UOL apurou direto com o Itamaraty que Lula reservou o domingo. Ele viaja amanhã para a Ásia e reservou o domingo para falar com Donald Trump. A construção desse encontro está acontecendo ainda, mas avançou até esse ponto. De todo modo, o que a gente tinha dito aqui, que o Lula foi orientado a, no caso da Venezuela, defender uma solução pacífica. Ele agora amplia e traz, o continente da América do Sul é um continente pacífico, para ver se consegue amainar as coisas sem esgarçar o ambiente para o encontro com o americano, porque tem questões para a economia brasileira e para as instituições brasileiras que também são urgentes, Lembrando que a gente ainda está sob vigência, alguns produtos ainda estão sob vigência de um tarifaço de 40% mais 10,50% no total, e as autoridades, uma série de autoridades brasileiras, estão desfrutando aí de sanções que vão da cassação do visto até a lei Magnitsky, que foi aplicada sobre o ministro Alexandre de Moraes e a sua família. Então, o Lula tem de resolver essas duas questões, não pode chutar o joelho do presidente dos Estados Unidos, com quem ele vai se encontrar, mas também não pode, como a maior democracia do continente, deixar de se manifestar diante das seguidas agressões que os americanos vêm fazendo a países claramente incapazes de fazer qualquer tipo de frente aos Estados Unidos no que diz respeito a poderio bélico. Aí, de fato, são pouquíssimos países do mundo, China e Rússia talvez, nenhum deles está por aqui. Agora, se a Colômbia é a principal produtora de cocaína, os Estados Unidos têm um mercado consumidor enorme também, Sakamoto? E aí... É o maior consumidor. É o maior, É o maior consumidor, Os narizes norte-americanos continuam cheirando, os braços continuam se picando. Eu não estou falando de forma moralista, não, mas a demanda continua. Não é os Estados Unidos que, durante tanto tempo, falou da oferta e da procura,
né? Quando você tem a oferta e procura, quando você tem procura, né, vai se dar um jeito, ainda mais de um produto caro como esse. O ponto é o seguinte, nesse caso, os Estados Unidos resolveram ser investigador, resolveram ser promotor, resolveram ser juiz, resolveram ser carrasco. E aí, com a Venezuela, com a Colômbia, com qualquer outro país, vai lá e bombardeia quem eles dizem, segundo eles, que eram criminosos. Em águas, muitas vezes, que não são dos Estados Unidos. Não é uma invasão, né? Não é que o pessoal está chegando lá nos Estados Unidos e a pessoa não se identificou e aí sofreu uma abordagem, né? Foi abatida. Não, a pessoa não está no território. Eles resolveram simplesmente começar a agir. E aí o Petro fez uma reclamação totalmente cabível. É claro que o país dele, como bem colocou a Dani, é um grande produtor de drogas consideradas ilícitas, né? E é claro que ele, na verdade, tem um problemão lá internamente por conta disso. Mas aí ele falou assim, um outro país não pode chegar bombardeando um outro país sob essa justificativa. Aí o Trump chegou xingando e tudo isso mais, né? E aí o pessoal, a gente não tem como não lembrar que, inclusive, quem implementou internacionalmente esse fracassado modelo de combate às drogas foram os Estados Unidos, que levaram a guerra para os lugares pobres, para as periferias de outros lugares do mundo e que não resolveu problema nenhum. Com a guerra às drogas, né, você conseguiu levar morte para periferias, ou do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Lima, de Bogotá, de Medellín, né, mas você não resolveu o problema, de maneira alguma. Né? Estamos há 50 anos com essa droga de guerra às drogas e não resolveu problema nenhum. Você só conseguiu legitimar e dar justificativa para polícias locais matarem à torta e direito nas periferias. E aí vem uma coisa muito louca, porque aquilo que acontece com os Estados Unidos, tem um monte de gente que bate palma dizendo, olha que bom, olha os Estados Unidos sendo polícia do mundo, vamos parar com esse negócio de julgamento, vai lá e mata de uma vez o traficante, sendo que nem se sabe se era traficante ou não, e esse é o grande problema. Você vai pegar essas mesmas pessoas, muitas vezes, dentro do Brasil, bate palma quando a polícia sobe a rocinha e ela também é investigadora, promotora, juíza e carrasca e sai atirando. Ou quando a polícia desce até a Baixada Santista, Guarujá, Santos, Operação Verão, Operação Escudo, Operação Escambau e sai metralhando e matando, inclusive, criança de 4 anos de idade que estava jogando bola e não tinha nada a ver com isso. Qual que é o crime dela? Ter nascido preto e pobre. Então, o ponto no final das contas, está tudo entrelaçado essas duas coisas, até porque este comportamento das polícias de hoje nasce de um processo de guerra às drogas que vem lá de trás, da década de 70 nos Estados Unidos. Ao invés dos Estados Unidos quer combater, senta, discute qual que é a melhor forma de combater esse problema, qual que é a melhor forma de tirar o peso de determinadas substâncias químicas, né? Centrar fogo em outra, qual que é a melhor forma de combater o tráfico internacional de armas que sustenta o tráfico internacional de drogas. Mas combater produção de armas não interessa para muita gente, inclusive. Então, o que acontece neste exato momento é que o governo Trump quer o quê? Quer um grande espantalho. Ele quer um espantalho, está querendo dizer que está querendo combater o tráfico de drogas e é grave. A situação de determinadas cidades norte-americanas são graves e ninguém nega com determinados tipos de droga que basicamente paralisa a vida da pessoa. Ninguém está falando que não precisa ser combatido o problema, mas sobre a ótica da saúde pública. Se você usar isso para ficar justificando a ação do seu governo e para incitar os seus seguidores a continuarem aplaudindo eles, a gente não vai ter solução para a saúde pública e a gente vai continuar pessoas morrendo na periferia dos grandes centros da América Latina.